Capítulo 32. Depois da conversa com Tatiana, eu me sentia muito mais leve. Era como se tivesse tirado um peso das minhas costas, mas ainda estava esperando por alguém. Sua ausência me fazia pensar que talvez estivesse arrependido de tudo e isso me entristecia. Estava morrendo de saudade. Já tinha desistido de esperar e assim decidi folhear o jornal local, que a enfermeira tinha deixado no criado mudo. Todos os dias ela fazia aquilo, e quando me batia o tédio, costumava ler as notícias locais, para não ficar completamente desatualizada. Assim que o peguei, um título chamou minha atenção. Filho de grande empresário é morto nesta madrugada. A manchete realmente me deixou curiosa, pois era muito raro acontecer crimes na cidade. Siqueira Campos era um lugar calmo, e quando algo do tipo acontecia, causava grande alarde. Uma foto não muito nítida estampava a primeira capa. O rapaz parecia estar bem machucado, mas como o repórter não tinha conseguido um bom ângulo por causa dos policiais e a equipe de emergência que cercavam o local, não dava para ver exatamente o que tinha acontecido. Era filho do dono de uma das maiores empresas da cidade e tinha apenas 23 anos. A polícia dizia que não havia muito sangue no local em que ele foi encontrado. Tudo indicava que tinha sido ferido em outro lugar e depois jogado na beira da rodovia Benedito Lúcio Machado. Eles acreditavam que os agressores pensaram que ele já estava morto. O rapaz tinha levado 2 tiros, um no braço e outro no peito, e foi trazido ainda com vida para o hospital, mas não resistiu e faleceu tempo depois. Fiquei chocada com aquilo e nem tive tempo de me recuperar, pois a porta do meu quarto foi escancarada. Olhei apressada, esperando que fosse alguma enfermeira com uma nova leva de remédios, mas para minha surpresa era Lisandro. Senti uma emoção tão forte que me fez esboçar um largo sorriso. Nem deu tempo de me manifestar, ele foi mais rápido. Anabel. Lisandro veio em minha direção e me abraçou forte. Eu nem consegui acreditar que finalmente ele tinha vindo me ver. E antes que pudesse falar qualquer coisa, deu-me um beijo apaixonado que me fez estremecer. Após a euforia do momento, olhei-o nos olhos e admirei-o. Parecia estar um pouco abatido e também mais bronzeado, mas ainda era o meu Lisandro. Ele não disse nada por um longo tempo, apenas recostou sua testa na minha e apertou minhas mãos na dele. Então tomei a iniciativa. Estou feliz que tenha vindo me ver. Não pude esconder o leve tom de desapontamento na voz. Afinal, ele já deveria ter aparecido há tempos. Desculpe por isso, mas está uma loucura lá na fazenda, com esse negócio de cortar gastos, para arranjar o dinheiro das parcelas para o Gregório e também eu não queria me encontrar com ele. Sabia que estava se referindo a Ricardo e meneei a cabeça positivamente. Podia imaginar que as coisas não estavam fáceis, mas isso ainda me deixava chateada. Tudo bem. Abaixei a cabeça e puxei o jornal que estava embaixo de suas mãos. Queria reler a notícia depois. Lisandro ergueu o meu queixo para que olhasse para ele e disse baixo: Está chateada? É claro que estou, explodi. Já faz dias que acordei, Lisandro. O mínimo que eu esperava era que você aparecesse para me dizer um oi. Os seus desentendimentos com seu irmão não deveriam ser mais importantes que eu. Ele pareceu chocado ao me referir a Ricardo como seu irmão. Levantou-se da cama e começou a dar inúmeras voltas pelo cômodo. Quem te contou isso? Perguntou. Gregório, quando eu o fui procurar. Aliás, se tivesse vindo me ver, eu poderia ter te contado tudo o que aconteceu. Tentei abrandar o tom de voz ao prosseguir. Por falar nisso, quando pretendia me contar que aquele troglodita é o seu pai?
Veja bem, Bel, não é um orgulho ser filho daquele homem. Ele nunca quis saber de mim e você pôde confirmar isso com seus próprios olhos. Não faço questão de dizer, pois o único pai que conheci foi o mesmo que o seu. Engoli em seco ao me lembrar de Gregório, dizendo que meu pai era apaixonado pela mãe de Lisandro e por isso havia cuidado dele como um filho. Foi ele que me deu bons exemplos e nos ajudou sempre que precisamos, então Gregório não representa nada para mim. Tudo bem. Imaginei que deveria ser doloroso para Lisandro falar sobre aquilo, afinal, se eu tivesse um pai como Gregório, também me sentiria de tal forma. Isso me fez pensar em Ricardo. Como ele se sentia em relação a tudo aquilo? E Ricardo? Perguntei. O que ele representa para você? O quê? Você está brincando? Continuei séria, olhando-o fixamente. Ele respirou fundo e disse com certo desdém: Deixe-me ver. Além de seu ex-noivo, nada mesmo. A resposta dele me entristeceu. Eles eram homens bons e, se tivessem a chance de se conhecerem melhor, talvez pudessem se entender. Não podiam ficar vivendo na sombra de um pai demente. Ai, Lisandro. Não disse mais nada. Não queria dar motivos para a conversa aumentar. Estava sem esperar, quando Lisandro começou a escorregar as pontas dos dedos por minha face, tentando me fazer um carinho. Ele era uma pessoa fantástica, de bom coração e um verdadeiro sobrevivente. Admirava a força com que lutava pelo que acreditava, tornando-o assim muito parecido comigo, e também gostava do seu lado mais gentil, pois revelava uma pessoa sensível e apaixonada. Pensando sobre isso, retribuí o carinho dele e levei os meus lábios aos seus, começando a beijá-los sem pressa. Diferente de outros beijos nossos, onde a chama ardia e nossas bocas se tornavam urgentes uma contra a outra, esse beijo foi calmo e gentil. No final dele, estávamos sorrindo. Me desculpe por tudo, sussurrou ele e eu o calei com um selinho. Está tudo bem. Lisandro ficou por mais um tempo comigo. Colocamos a conversa em dia e eu evitei tocar no assunto Gregório de Azevedo, pois não tinha estômago para isso e tinha certeza de que Lisandro também não. Quando ele partiu, fiquei sentindo um aperto no peito e uma vontade imensa de sair logo daquele hospital para poder ficar ao seu lado. Mas ainda não podia. Não, até descobrirem o que havia de errado comigo. À noite, depois de eu ter lido a notícia no jornal por pelo menos mais 2 vezes, escutei a porta ranger e acreditei que fosse Ricardo em uma de suas visitas de rotina. Mas, para minha surpresa, era Arielle. Ela estava bastante séria e um ar preocupado perpassava o seu olhar. Está tudo bem, Aria? Perguntei quando se aproximou da minha cama a fim de checar o soro. Não via a hora de me livrar dele também. Ela fez algumas anotações de forma distraída, como se não tivesse me ouvido, e se voltou para mim com um ar carregado. Sim, Bel, como você está se sentindo? Desviou o assunto, mas eu podia perceber que havia algo de errado. Estou ótima, mas você está séria demais. Então ela me olhou nos olhos e, quando viu o jornal ao lado da minha cama, seu rosto empalideceu. O que foi? Este rapaz que morreu. Ele morreu nas mãos de Ricardo. Ele está arrasado por não ter conseguido fazer nada. Endireitei-me na cama, demonstrando toda a minha curiosidade, pois no jornal dizia que ele havia sido trazido com vida para o hospital e não tinha resistido aos procedimentos médicos. Mas ele já não estava praticamente morto? Não exatamente. Ele chegou aqui com vida. Tinha perdido bastante sangue,
mas se conseguíssemos extrair a bala a tempo, poderíamos fazer uma transfusão. Ela abaixou o olhar. Ricardo fez o possível, mas não conseguiu reanimá-lo. O rapaz apenas disse alguma coisa que o deixou paralisado e os seus batimentos cardíacos foram sumindo. Arielle engoliu em seco antes de prosseguir. É sempre traumatizante perder uma vida. Nós estamos preparados para isso, mas uma morte é uma morte. Mais tarde, o Dr. Ruedas, médico legista, veio fazer a perícia e Ricardo nem ao menos conseguia dizer o que tinha acontecido. Achei que ele precisava de uma folga e me prontifiquei a cobrir o seu plantão. Fiquei surpresa com o que a doutora me disse. O que será que o rapaz havia dito a Ricardo? Talvez o nome do seu algoz ou coisa parecida, mas realmente deveria ser uma cena traumatizante ver uma pessoa morrendo e não ser capaz de salvá-la. Apertei a mão de Arielle e dei-lhe um sorriso compassivo. Você fez a coisa certa, Arya. Aliás, vocês dois fizeram. Eu sei, mas ele era tão jovem. Conheço sua família, são pessoas do bem, não entendo o motivo de alguém querê-lo morto. Nem sempre a vida é justa. Ela concordou comigo e disse que precisava continuar suas visitas. Assenti com a cabeça e nos despedimos brevemente. Aquele caso estava mais do que estranho. Um rapaz da alta sociedade não seria morto sem um bom motivo. Poderia até ser sequestrado, se a intenção fosse extorquir dinheiro da família, mas não seria mutilado e deixado ao relento. Ou seria... Do jeito que as coisas estavam, não era de se duvidar. Eu não conseguia acreditar nisso, de fato. Estava acostumada a um ambiente onde mortes era rotina. Na capital, pessoas morriam todos os dias por saberem demais e geralmente estavam envolvidas com tráfico de drogas, contrabando de armas e mercadorias ilegais, roubos. Outras vezes só estavam no lugar errado e na hora errada. Tudo era possível. Mas em uma cidade com menos de 20 mil habitantes, esse tipo de coisa não era comum. Havia outro motivo, tinha que haver, mas qual? Minha veia investigativa atiçava minha curiosidade. Será que a polícia tinha alguma pista? Será que conseguiriam resolver aquele caso ou o arquivariam meses depois, dizendo que não havia solução? A família da vítima provavelmente gostaria de explicações, mas a polícia do município tinha a fama de ser lenta e despreparada. Talvez jamais descobrissem o culpado. Bem, somente talvez. Capítulo 33. Os dias passavam devagar enquanto eu prosseguia com meu tratamento. Mas não era o fato de estar naquele hospital que me incomodava, e sim a mudança repentina de Ricardo. Depois do episódio da morte do rapaz, ele tirou uma licença, alegando que precisava descansar. Deixou seus pacientes sob o cuidado de um médico chamado Miguel Liekoski, um senhor simpático que me fazia visitas regulares, e simplesmente desapareceu. Até mesmo Arielle estava preocupada, pois ele não atendia ao telefone e ela acreditava que Ricardo estava passando por um momento de grande estresse. Aquela desculpa não me parecia convincente. Na minha cabeça, que trabalhava até demais, seu sumiço estava relacionado ao que o rapaz lhe dissera antes de morrer. Arielle não sabia dizer o que ele havia falado, mas achava que eu era muito imaginativa, afinal. É bem comum os médicos ouvirem as últimas palavras dos seus pacientes. Talvez ela estivesse certa e eu só tentava arranjar uma justificativa para o fato de Ricardo ter deixado o hospital depois de me prometer que não iria desistir do meu caso. Mas havia outra pessoa dando continuidade ao seu trabalho. Arielle era ótima. Depois de muito tentar, já que no começo ela acreditava que eu poderia ficar tetraplégica, eu estava sentindo os meus pés e isso era animador. A pequena doutora me fazia rir com suas piadas durante as exaustivas sessões de fisioterapia que fazia questão de acompanhar a fim de me animar.
E não era somente eu quem gostava do seu jeito espirituoso de ser. Henrique estava completamente encantado por ela. E não precisava ser uma vidente para perceber isso. Por que não a chama para sair? Perguntei a ele numa de suas visitas ao hospital. Ah, sei lá, pela primeira vez estou me sentindo inseguro. Ela é tão incrível que não acho que vai querer algo comigo. Confessou-me ele coçando os cabelos. Algo que fazia, pelo que reparei quando estava nervoso. Use o seu charme, pelo amor de Deus, pare de besteira. Se não arriscar, nunca vai saber, não é? Revirei os olhos. Chegava a ser cômica a insegurança de meu irmão, visto que ele era um homem muito atraente, além de tudo bom de lábia. Um pouco sem vergonha, é claro, mas ninguém podia ser perfeito. Tem razão, uma hora eu acho o jeito certo de abordá-la e quem sabe rola, não é? É, mas não demora muito não, Ariela é bastante assediada, fique você sabendo, os enfermeiros babam nela. Falei apenas para provocá-lo, o que fez com que ele retorcesse o nariz de ciúmes. Eu confesso que me divertia muito o provocando. Parecia que finalmente havia sido fisgado, e enquanto reunia coragem para abordá-la, eu progredia lentamente. Tinha consciência de que havia uma sequela em meu cérebro, e a equipe médica não achava seguro me mandar para casa, pois recentemente, além dos sintomas já apresentados, também comecei a desmaiar. Mas mesmo assim tinha esperanças de que até o fim do mês poderia ir para casa. Como comecei a sentir os meus pés, Arielle estava esperançosa de que em breve recuperaria os movimentos da perna, pois o resultado dos exames sairia logo e eles poderiam ver o que realmente estava acontecendo comigo. As sessões de fisioterapia eram ótimas e me enchiam de esperança. Eu iria quebrar aquele último muro, eu precisava. Vamos, Anabel, segure na barra, pediu-me Letícia, fisioterapeuta, enquanto me posicionava entre duas barras de ferro. Era a primeira vez que tentaria caminhar e estava super ansiosa. Isso. Agora tente mover sua perna bem lentamente e dar um passo. Eu não consigo, disse com certo desapontamento na voz. Realmente, não conseguia mover a perna por mais que tentasse. Arielle me olhou seriamente, já que observava a sessão como de costume, e anotou algo na minha ficha. Aquilo era completamente frustrante. Para ajudar, a porta da sala foi aberta e ficamos extremamente surpresas quando Ricardo nos deu ar de sua graça. Ele parecia diferente, um pouco abatido, mas impecavelmente vestido em seu jaleco branco, com o crachá preso no peito e os cabelos loiros penteados para trás, conferindo-lhe um ar ainda mais sério. Como se não tivesse ficado ausente por 2 semanas, ele se aproximou com a prancheta na mão, anotando qualquer coisa e dirigiu a palavra a Arielle. Como ela está indo? Perguntou em terceira pessoa, como se eu não estivesse ali. Bem, mas há alguma coisa impedindo de recuperar os movimentos e ainda não descobrimos o que é. O tom de voz dela me alarmava, pois era completamente desanimado. Mas o que você está fazendo aqui? Cansei de ficar em casa. Ele deu um sorriso sem graça e prosseguiu, desviando o curso da conversa. Mas sobre Anabel, creio que já tenho uma resposta. Acabei de analisar os novos exames e é algo mais simples do que você pode imaginar. Depois conversamos a respeito, mas o que posso dizer é que em breve ela vai voltar a ser o que era. Jura? Isso é maravilhoso! Eles começaram a rir em tom de cumplicidade, como se estivessem muito aliviados por solucionar o caso, mas eu, nem mesmo diante daquela excelente notícia, consegui me alegrar. Estava muito tensa com a presença dele. Por isso empreguei toda a força em meu braço para apoiar o meu corpo à barra e tentei dar um passo, mas era inútil. Já estava me cansando de ficar em pé. Bem,
Não foi para isso que vim. Na verdade, estou te procurando porque Celita precisa que você assine estes papéis com urgência. Mas está apurado na recepção para que ela pudesse vir pessoalmente. Ricardo entregou uma pasta a ela. Ai, meu Deus, eu estava esperando por isso há tempos. Nossa, é super urgente. Mas não posso deixá-la aqui no meio da sessão. Arielle folheava a pasta freneticamente e eu me senti mal por atrapalhá-la. Olha, eu não tenho nenhum paciente agora. Então, se quiser correr lá, eu te dou cobertura. Acho que eu e Letícia damos conta do recado, certo? Achei a atitude dele meio suspeita, mas Arielle ficou radiante. Faria isso por mim? Claro, Ária, vai lá, encorajou ele. Belzinha, isso é realmente sério. Prometo que vou num pé e volto em outro, viu? Disse ela com um sorriso terno e confidente para mim. Tive que limpar minha garganta para conseguir responder. Claro, sem problemas. Ótimo, cuide bem dela, Ricardo. A pequena doutora passou pela porta como um furacão e deixou para trás 3 pessoas emudecidas. Letícia pareceu ficar incomodada com a presença dele tanto quanto eu, mas voltou sua atenção para mim, a fim de me ajudar com a barra. Meus braços estavam fortes, mas minhas pernas não. Acho que não está preparada ainda, observou a fisioterapeuta. Vamos voltar para os exercícios de fortalecimento, tudo bem? Concordei com a cabeça e quando olhei para cima, Ricardo estava ali, bem próximo de nós. Letícia, pode me deixar a sós com a paciente? Pediu ele com um tom de voz um pouco mais sério do que o habitual. Não posso abandonar a paciente no meio da sessão, respondeu a mulher sem dar muita atenção a ele. Eu me responsabilizo por ela. Diante daquelas palavras, senti as mãos de Letícia afrouxar ao redor de meu corpo e senti muita raiva de Ricardo. O que diabos ele pensava que estava fazendo? Eu até mesmo perdi as forças nos meus braços, mas antes que pudesse acontecer qualquer coisa, as mãos fortes dele envolveram meu corpo. Você está bem? Perguntou em tom solícito, enquanto segurava minha cintura para me apoiar. Ele parecia fazer aquilo sem dificuldades e eu senti um arrepio na coluna quando meu corpo se recostou ao dele. Eu estou bem. Gaguejei ao respondê-lo, pois estava sentindo uma onda de calor perpassar o meu corpo todo por causa daquela proximidade. Ele me virou de frente para ele e eu não fui capaz de olhar em seus olhos. O que estava acontecendo? Eu estava tremendo com o mínimo toque de seus dedos e ele pareceu perceber isso, pois suas mãos se mantiveram imponentes em minha cintura, segurando-me da forma adequada. Minha cabeça deu inúmeras voltas. Letícia ainda estava ali, na verdade não mais, pois escutei a porta bater sonoramente atrás de nós naquele instante, fazendo-me levar um susto. Diante daquilo, fiquei extremamente constrangida. Então ele me suspendeu em seus braços, como se eu fosse uma pluma, e me colocou de volta na cama, ajudando-me a se acomodar. Não pude deixar de observar o quanto era forte, meu Deus. Senti-me extremamente aliviada por não estar mais em seus braços. Mas uma leve ardência permaneceu onde havia me tocado. Acho que já fez muito por hoje, disse ele, ajeitando-me cuidadosamente. Seu rosto estava intransponível e eu não tinha ideia de o porquê de aquilo estar acontecendo. Sim, acho que estou provando que não sou fácil mais uma vez. Não pude deixar de esboçar um sorriso com minha fala. Era verdade. Até pouco tempo acreditavam que eu jamais acordaria do coma e agora estava ali recuperando-me. Parece que você tem o dom de surpreender, não é? Ele começou a rir e ficou ao meu lado, olhando-me com atenção de uma forma que me fez desviar o olhar de novo. Não conseguia manter os meus olhos nos dele por muito tempo. Parece que sim, mas Ricardo, quando vai me dar alta? Atrevi-me a perguntar. Você disse que já solucionou o meu caso.
Bem, eu acredito que sim, respondeu-me seriamente. Como a batida estava muito recente, havia um inchaço que chamava mais atenção do que a sequela. Você tem um pequeno coágulo no cérebro que pode ser retirado. A notícia me deixou feliz, mas ao mesmo tempo preocupada. Não sabia se isso poderia me acarretar novos riscos. Mas é perigoso? Perguntei novamente receosa. Não vou mentir. Tudo que envolve o cérebro é complicado, mas vai dar tudo certo e em breve estará recuperada. O tom de voz dele me passava tanta segurança que apenas consegui sorrir, agradecendo de forma entusiasmada. Obrigada mesmo. Ricardo não disse mais nada. Apenas ficou me olhando de uma forma indescritível, enquanto eu pensava sobre o que acabara de acontecer. Provavelmente meu corpo estava muito sensível, afinal, recuperava-me de um acidente quase fatal. Não tinha sido o toque dele que me fez arrepiar, e sim os meus sentidos, que voltavam ao normal. Sim, era isso. Quando ele fez menção de se retirar do quarto, olhei profundamente em seus olhos e decidi perguntar sobre os motivos de ter se afastado do hospital. Não aguentava mais de curiosidade. Ricardo, mordi o lábio com medo de começar. Sim? Aquele tom calmo me irritava às vezes. Como ele conseguia ser tão controlado? O que aconteceu com você? Simplesmente sumiu. Ele pareceu ficar incomodado com minha pergunta e virou-se de lado como se para não olhar em meus olhos. Precisei de uma pausa, tenho trabalhado demais ultimamente. Sua resposta soou vaga, como eu esperava. Então decidi abordá-lo de forma diferente. Tem a ver com aquele rapaz que morreu? Arielle disse que você ficou muito abalado. Ele me olhou quase que involuntariamente. E suas expressões variaram de furioso a surpreso, o que me deixou intrigada. Arielle, sua boca grande, soltou um suspiro. Foi uma fatalidade o que aconteceu. Eu conhecia Marlon há muitos anos e fiquei abalado por não poder salvá-lo. Acho que qualquer um ficaria. Sua voz vacilou, demonstrando que se sentia emocionado. Dei um leve sorriso, dizendo baixo: não se culpe, você fez o que foi possível. Ele concordou com um aceno de cabeça. O que ele te disse antes de morrer? O quê? Ele pareceu perplexo com minha pergunta e se afastou de minha cama, como se eu tivesse lhe dado um choque. Fiquei ainda mais intrigada com isso. Arielle disse que ele te falou alguma coisa antes do coração começar a falhar. Não pude terminar a frase. Ricardo me interrompeu bruscamente. Arielle anda falando demais, vociferou. Ele não me disse nada. Agora, com licença, tenho outros pacientes para atender. Dizendo isso, ele saiu porta afora sem olhar para trás. Aquela atitude me fez suspeitar de Ricardo. Ele estava mentindo. Mas por quê? O que era tão importante para fazê-lo sair de seu estado de calmaria e ficar tão irado? Havia alguma coisa muito errada naquela história e eu precisava descobrir o que era.